Este, então, é o professor Miguel Gonzalez Arroyo, professor da UFMG. Ele é o nosso parceiro antigo, pessoal e institucional. Esteve conosco recentemente aqui nesse auditório, na abertura do SENET, nosso Seminário Nacional de Educação Profissional e Tecnológica. E não poderíamos deixar de ouvir o professor Miguel nessa abertura do nosso Fórum Regional ProEja, porque ele vem acumulando ao longo de toda a sua trajetória na educação reflexões bastante contundentes, desafiadoras. É um exímio problematizador da inclusão, da democratização da educação na nossa sociedade, não concebida como um fenômeno meramente escolar, mas como um processo que só caminha e caminha necessariamente passo a passo com todas as outras lutas pela democratização da sociedade. A educação não fará a democratização por si. Essa democratização só acontecerá se forem democratizados também a economia, a política, as políticas sociais. E essa tem sido a mensagem incansável do professor Miguel Arroyo ao longo dos, não vou nem falar quantos anos, que eu já o conheço e estudo as ideias dele. Então, é com muita honra que a gente recebe o professor Miguel aqui, que tem muitos trabalhos publicados na temática, e com isso é muito grande a nossa expectativa da sua contribuição, e eu tenho certeza que nos próximos 3 dias as palavras dele vão ecoar nas análises que nós vamos fazer dos relatos de experiências, das conquistas e dos impasses que a gente vem vivendo na implantação do ProEja na rede federal e nas escolas parceiras estaduais e municipais. Bom dia para todas e para todos, educadoras, educadores de jovens e adultos. Quero agradecer sinceramente mais esta oportunidade de estar aqui. Estava falando com o Flávio que daqui a pouco eu já vou ser daqui, porque tenho vindo muito e aceito rapidamente sempre que sou convidado. Sinto muita honra de trabalhar numa instituição tão séria como esta. Parabéns a vocês por este trabalho. O Flávio nos colocava duas questões que me parecem importantíssimas. Por que o interesse do ProEja como política pública? Por quê? Por que será? Tem um filme de Buñuel dos anos 50 muito interessante que se chama Los Olvidados, os esquecidos. Talvez seja por isso, né? Os esquecidos. É uma política pública para os esquecidos. A infância tem merecido mais, a infância não tanto, mas de 6 anos a 14 tem merecido mais políticas públicas do que os jovens e adultos trabalhadores. E depois Flávio nos falava também que uma política pública que tem gerado um alto grau, elevado grau de polêmica. Por que será? Eu acho essas duas questões que o Flávio nos coloca muito interessantes para perguntar-nos sempre por quê. Por que vem tanta polêmica de uma política que podia ser normal para jovens e adultos trabalhadores? Por quê?
eu acho que uma das causas é porque o direito à educação foi tão limitado em nossa história que até o ano 70 até 71 só tinham direito à educação as crianças de 7 a 10 anos. Não existe nenhum outro direito tão limitado. Ainda bem que o direito à saúde não é de 7, agora 6, a 10, nem a 14 anos. Ainda bem. Mas o direito à educação, por que será que sempre foi limitado? Se um direito humano, como limitá-lo? Talvez o Proeja venha quebrar essa triste história de limitar o direito à educação e dizer: jovens e adultos também têm direito à educação. Em outros termos, o direito à educação é um direito inerente ao ser humano desde o nascimento até o final da vida. Ainda falta muito para chegarmos a isso. Muito, muito. Agora se espichou mais um aninho, 6 anos. Tá? Se vai espichar para 5, para 4, assim, com doses homeopáticas, vamos reconhecendo o direito à educação. Mas a EJA ainda está entre os direitos em dúvida. Por isso que é de tão elevado grau de polêmica, como nos falava o Flávio. Então, dentro deste clima é que vocês trabalham. Eu diria, se entendam, não apenas como professores da EJA, do Proeja, se entendam numa fronteira de empurrar, eu diria, o direito à educação para além das fronteiras restritas em que ele foi sempre fechado. Vocês são profissionais não só da EJA, vocês são profissionais de uma história de alargar a fronteira do direito à educação. Este ponto me parece mais do que a EJA. Vocês, Proeja, podem passar a história como uma das tentativas, uma das fronteiras de avançar no restrito ou na restrição do direito à educação que faz parte da nossa história. Mas há também uma questão aí muito séria no Proeja, diferente do EJA, que ele mexe com uma polarização entre formação no direito à educação básica e o direito à formação profissional e tecnológica. O direito à formação básica está avançando. O direito à formação profissional tecnológica ainda nem é considerado como direito do ser humano, do cidadão. Foi deixado por conta do direito dos patrões. E para isso está o sistema S, para eles formarem a sua imagem e semelhança o trabalhador. Então veja, ampliar o direito à formação tecnológica é mais complicado ainda do que ampliar o direito à formação básica. E vocês estão aí. Insisto, tenhamos consciência de quem somos na conformação de direitos. Estes 2 pontos chamaria a atenção para o início de minha conversa, e isto me foi provocado pela apresentação do Fábio, sobretudo. A pergunta que nós temos que colocar é esta: se avançamos tão lentamente no direito de todo ser humano à educação básica, por que
por que tanta resistência a reconhecer o direito à formação profissional e tecnológica. Um direito de todo ser humano, enquanto sujeito ativo, sujeito de trabalho, sujeito de intervenção. Por quê? Isto mereceria estudos profundos, e acho que a teoria pedagógica tem bastante culpa nisso. Porque a teoria pedagógica sempre se pensou para iluminar as mentes e nunca incorporou o trabalho como um direito do ser humano. Temos mais relação entre educação e cidadania crítica, participativa, do que educação e formação tecnológica profissional. Muito mais. Essa velha dicotomia entre mente, corpo, trabalho, vida, produção da vida. A produção da vida sempre nos parece algo vulgar. É lógico, essa é uma das características do trabalho capitalista. Elevar o trabalho de direção intelectual e de expressar o trabalho de execução, de mexer. E a pedagogia se enredou em tudo isso. A teoria pedagógica está enredada nessas dicotomias. De tal maneira, insisto, que é muito fácil, em todas as justificativas do MEC, do Conselho Nacional, em tudo, sempre colocar o direito de todo cidadão ao conhecimento, à cultura, às artes, a uma visão crítica que o leve a participar criticamente nos destinos da nação. Isso já está, diríamos, já é discurso consensual. Mas reconhecer o direito ao trabalho, à vida, à intervenção na vida, de maneira competente, a politecnia, o domínio da tecnia para a intervenção na vida, isso nem tanto. Então vocês estão exatamente nessa fronteira de ampliação de um dos direitos menos reconhecidos, inclusive nas políticas públicas. Bom, diante dessa introdução, eu queria ir agora já para o tema que eu preparei aqui. Vou procurar ser bastante professor, tá? Não sei se vou dar conta. Preparei 7 itens. É muito, né? Para pouco tempo. Vou colocar cada um dos itens, vou marcar quando estou passando para outro item, para que vocês anotem direitinho. Talvez seja gravado tudo isto e depois possa virar um texto. E cada um dos itens vou tentar também desdobrar. E vou anunciar quando ainda estou dentro do primeiro item. A, B, C, tá bom? Bem didático. A gente aprende a ser professor sendo professor, né? E eu já tenho longa história como professor. Então vamos lá. Primeira questão que eu queria colocar dentro deste tema que nos foi colocado, tá? O PROEJA e a inclusão de novos segmentos à rede. Primeiro ponto. Como pensamos os jovens e adultos no PROEJA? É uma indagação que gostaria que vocês se colocassem e debatessem entre si, nos seus centros de PROEJA. Como vocês pensam? Como nós pensamos os jovens e adultos no PROEJA? A tendência é pensá-los pelo negativo. Eu aconselharia a vocês ver se realmente nossa forma de pensá-los é pelo negativo. Posso falar? Primeira forma de vê-los pelo negativo. Vê-los como está no título. O título da palestra me sugeriu isso. Excluídos. Tá? É curioso.
o Proeja e a inclusão. Já que partimos do suposto que os jovens e adultos estão excluídos. Será que estão? Será que estão? Vamos ter que ter um pouco de coragem para criticar, inclusive, visões que nós temos. Porque dependendo da visão que temos dos jovens e adultos do Proeja, vamos ter um Proeja ou outro Proeja. A visão que temos dos educandos condiciona todos os projetos de educação. Ok? Partam dessa premissa. Então, por isso que faço tanta questão de pensarmos como pensamos os jovens e adultos. Já digo, a tendência é pensá-los como excluídos sociais. São aqueles que estão à margem. À margem. E a vezes não só estão à margem, são marginais. Porque sempre que colocamos alguém à margem, terminamos depois falando é marginal. Tá? Até moral, violento, incômodo, vai para a droga, vai para... Percebe? Esta é uma questão muito séria. Vamos rever seriamente se temos essa visão de excluídos, à margem social. Quem chega a ella não está excluído, poderá estar numa forma de inclusão excludente, que é diferente. O capitalismo não deixa nada de fora, nem o lixo, que agora recicla. Os jovens e adultos não são gente que está de fora, lixo que vamos tentar reciclar. Por favor. Não precisam de nossa compaixão. Ok? Tenhamos muito cuidado. A compaixão foi uma invenção da modernidade. E a pedagogia pegou isso para ela. A pedagogia, as igrejas, as ONGs, a quantidade de gente que vive da compaixão com os excluídos. O Proeja não pode ser um projeto de compaixão com os excluídos, porque eles não estão excluídos. Insisto, o capitalismo não deixa nada de fora. Segundo, subtrabalhadores. Esta também é uma visão muito perigosa. Eles não são trabalhadores. Se forem qualificados, talvez sejam trabalhadores. Cuidado com uma dicotomia que nos persegue. Uma coisa é a classe trabalhadora, o trabalhador, e outra coisa é quem vive do biscate, do trabalho informal, da sobrevivência. Isso não é trabalho que se possa considerar como trabalho. Isso é subtrabalho. E vamos oferecer para eles um Proeja qualificante, tecnológico, para que deixem de ser subtrabalhadores para ser trabalhadores. Cuidado com isso. Estou alertando. Estaremos repetindo uma dicotomia em que a própria classe trabalhadora nos enredou com essa ideia de que só o trabalho, sobretudo industrial, é o trabalho. E a vezes o próprio marxismo levado por aí nos leva nessa direção perigosa. A estrutura que os condena a essa situação. Então tenhamos cuidado, insisto. Pedagogias compassivas em cima deles, não. Não. Terceira visão negativa. Vê-los como carentes.
carentes de instrução, de escolarização, de diploma que garanta o direito ao trabalho. Aqui tem duas coisas. Essa visão dominou a suplência. Essa visão continua dominando a EJA. Essa visão é muito cara à pedagogia. Menino não, velho já, 80, 60 anos, 40, Dona Maria, 25, tome a mamadeira que não tomou na primeira série, na segunda, porque você saiu, na quarta ou na quinta, porque você desistiu de ser tão reprovado, porque você tinha tanta dignidade em si mesmo que não aceitou mais o malo de reprovação. É por isso que nós vamos fazer agora, dar a mamadeirinha para quem não tomou, ou a papinha. Essa visão supletiva estúpida. Por favor, não caia nessa armadilha. Tá? Não são carentes de instrução, de escolarização, de diploma. Teríamos que reagir violentamente a que o trabalho use o diploma como um dos instrumentos segregadores do direito ao trabalho. Está claro? É isso que teríamos que... Não é dar diploma para que entre no trabalho. É reagir violentamente a que seja colocado o diploma escolar como um dos instrumentos de exclusão do direito ao trabalho. Isso é outra coisa. E se alguém tem que entrar nessa direção, são vocês. Todos nós. Tá? Uma vergonha que para limpar as ruas de nossa cidade se exija como mínimo 8ª série e até 2º grau. Dona Maria, que limpa como um primor sua casa, não vai poder se candidatar porque não terminou a 4ª série, a 5ª série. É uma vergonha. E aceitamos. E a política da EJA vai muito nessa direção. Cuidado, já que não tem diploma, vamos dar oportunidade para ter diploma para... Não é essa a política de Estado correta. A política de Estado correta seria não condicionar um direito ao trabalho a um diploma. Isso é típico nosso aqui, em outros lugares não é tanto assim. Isso é típico de uma republiqueta de doutores, de diplomas, que condicionou terrivelmente o próprio direito ao trabalho. Outro ponto negativo, vê-los como subcidadãos, porque não passaram pela educação. Lembra aquela frase, educação para a cidadania? Quer dizer que se não passa pela educação, não será cidadão? E isso era uma frase revolucionária, na época do civismo, lembra, dos anos 80, educação para a cidadania. E Dona Maria, que não tem educação, não é cidadã. E o Antônio, que não sabe ler, não é ninguém. Que história é essa? Cuidado com essas visões que nos perseguem. Eu espero que vocês se reúnam, façam reuniões sérias, pensem se é assim que vocês os pensam. Porque se é assim que vocês os pensam pelo negativo, podem ter certeza que sua proposta de Proeja não passará de uma tentativa de remediar visões negativas. Ok? Mas vamos mais rápidos, vamos para visões positivas. Então, frente a essa visão negativa, teríamos que nos colocar a pergunta: olhamos os jovens e adultos trabalhadores com uma visão positiva? Que visões positivas poderiam orientar um Proeja diferente de aquele que põe panos quentes, remédios para excluídos, para carentes, para subcidadãos ou subtrabalhadores? Qual seria? Eu destacaria nessa visão positiva os seguintes pontos. Primeiro, vê-los como trabalhadores já, não como subtrabalhadores, trabalhadores já. Já. Aliás, se alguma coisa caracteriza quem chega ao Proeja, vocês perguntem: quando que você começou a trabalhar? Perguntem. E nem lembro mais, de criancinha. Tá?
toda a sua vida está marcada pelo trabalho. Desde crianças, não vão entrar nos mundos do trabalho. Eles, infelizmente, estão atolados nos mundos do trabalho. Só que como não consideramos isso trabalho, esse é o problema. Tá? Ou seja, é preferível dizer, são trabalhadores já, carregam uma história de trabalho longa, muito longa. Que história é essa? Vocês perguntam? Vocês conhecem essas histórias do trabalho? Ou vocês ignoram essas histórias e vão logo a falar, prepara-te para o trabalho? Aqui estou eu. Aqui está o Proeja de qualificação tecnológica para te preparar para o trabalho. Mas escuta aí, professora, se não fiz mais nada na minha vida do que trabalhar. Ah, mas esse trabalho é subtrabalho. Isso não é trabalho, é desqualificado. Desqualificado, e o que eu aprendi, isso é o saber, troco, isso é troco. Tá? Então este é um ponto muito importante, reconhecer as suas histórias do trabalho, trazer suas histórias do trabalho, montar todo o programa em cima dessas histórias do trabalho, riquíssimas histórias do trabalho. Vivências do trabalho, não só histórias, sino como viver o trabalho, a luta pelo trabalho, a luta do trabalho para sobreviver, o que significou para eles em sua história o trabalho. Eles estão curtidos no trabalho, trazem as marcas do trabalho, não estão se preparando para um dia entrar no trabalho. Eu digo, isso muda radicalmente a proposta da EJA. Segunda visão positiva, pertencem a famílias, a coletivos de trabalhadores. Todos os que chegam à EJA trazem histórias coletivas, não só individuais, coletivas de trabalho. Então, olhem essas histórias coletivas de trabalho. Histórias de família, trabalhadores, de migrantes que vieram da roça para... que saíram do campo para a cidade, ou que estão no campo, no projeto do campo, etc. Como há uma história, insisto, de coletivos trabalhadores que eles carregam. Que histórias são essas? Terceiro, carregam uma história de lutas por trabalho, por vida, por dignidade. Se alguma coisa faz o menino da rua, que agora está na rua, é trabalhar para comer. Até roubar passa a ser uma forma de trabalho, tem que ser bem pensado, muito bem pensado, não se arriscar. Esse adolescente que está aí, que às vezes vai chegar na EJA, ele começou aprendendo a sobreviver, pensando muito como sobreviver, limites tão indignos de sobrevivência. Então todas essas são histórias de dignidade. Nós, a burguesia que vê isso como histórias de indignidade. Toda luta por comida é digna, porque o primeiro direito do ser humano é comer. Estava lendo Brecht. Primeiro comida, depois moralidade. Um slogan. Primeiro comida, depois moralidade. Está na luta pela comida. Mas nós, cuidado, não nos deixemos contagiar pela visão burguesa, elitista, que se tem desses trabalhos pela vida, pela sobrevivência, pela comida, que eles levam ao Proeja
como um acúmulo de experiências desde crianças. Então seria muito interessante colocar, e aqui quero tirar algumas conclusões já neste primeiro ponto. Não, antes me permitam outro ponto. Além de carregar histórias de luta, eu queria colocar mais um ponto positivo. É uma história diversa. Uma coisa é toda essa história na mulher ou no homem, no jovem ou na jovem que vai ao Proeja. As lutas pela vida, pelo trabalho, são muito diferentes, desde criancinhas, na menina e no menino. Então o que nós temos que perguntar-nos não só por uma história genérica, mas por uma história marcada pelo gênero, marcada pela raça. É muito diferente a forma de luta de um menino branco ou de um menino negro. Vocês, mulheres negras, homens negros, sabem disso. Eu lembro que um senhor negro me falou, meu pai me falava, meu filho, não queira ser o bom, que o negro tem que ser o melhor para poder ser considerado o bom, por ser negro. As formas de luta pela vida, pela sobrevivência, são muito diferentes em nossa realidade racista, sexista. Então, que visão vamos ter dessa diversidade de histórias? Inclusive de lugar. É muito diferente do homem do campo, da menina do campo, do menino do campo, da favela. Me falava faz pouco tempo um jovem. Um jovem de uma jovem. Os dois comentando. Eu não posso falar que moro na favela. Não conseguirei nunca emprego. Tive que dar o endereço de minha tia que mora num bairro da Lagoinha. Está entendendo? Já o lugar de moradia também condiciona histórias muito diferentes de trabalho, de lutas por trabalho e por sobrevivência. Então a pergunta que nós tínhamos que colocar, que eu queria colocar para vocês, para terminar este primeiro ponto, como pensar os jovens e adultos no Proeja. Eu colocaria o seguinte: se domina uma visão negativa das sociedades sobre eles, até de nós, da pedagogia e das políticas públicas sobre eles, eles têm direito a saber essa visão negativa. Já vamos ter que incluir o direito a saber-se pelo negativo. Está entendendo? Repito, o direito a saber-se pelo negativo, ou pelas formas negativas de pensá-los em nossa história, que não são de agora. Desde que aqui falam terra vista, eles não viram só terra, eles viram indígenas, outros povos à vista. Não é só outras terras à vista, outros povos à vista. E como foram vistos, e como continuam até hoje sendo vistos. Ok? Então, eles têm direito a saber isso. Vocês incluem isso no programa? Isso faz parte? Eu acho que um programa de Proeja deveria dar centralidade às formas como a sociedade, como a literatura, como a pedagogia, como as ciências e o pensamento político têm visto esses que agora acodem aos cursos da EJA. Ok? É um direito a saber-se. Inclusive um direito a saber-se pelo negativo para reagir a tanta negatividade como tem sido vistos e que recai sobre eles. Tá? Este ponto chama muita atenção. Pensem nisto. Isso vocês trabalham? Segundo, se estamos insistindo em vê-los pelo positivo, eu coloquei alguns pontos dessa visão positiva, a pergunta podia ser também a mesma. Que lugar damos
nos nossos programas da EJA, no ProEJA, para afirmar essa visão positiva, para contrapor essa visão positiva às visões negativas que pesam sobre eles. Eu acho que se nós insistirmos em uma crítica a essa visão negativa e em uma afirmação dessa visão, dessas dimensões positivas, estaremos conformando outro trabalhador com outra visão, com outra autoestima. Estaremos conformando identidades trabalhadoras positivas. Tá? Isto merece ser central no ProEJA. Vamos para o segundo ponto. Então estou passando agora para o segundo ponto. O direito a saber-se. O direito a saber-se trabalhadores amarrados ao nosso padrão de trabalho. O direito a conhecer qual é o padrão de trabalho em que eles construíram suas longas histórias e em que agora estão se formando, se qualificando. Que padrão de trabalho é esse? Eu dividiria esta tentativa de levar para esses jovens e adultos saberes sobre esse padrão de trabalho em duas direções. Primeira direção: insistir e dar centralidade nos programas para que conheçam a organização do trabalho, as relações sociais de trabalho em que já estiveram inseridos e que estão se preparando para serem inseridos pela qualificação tecnológica. Não é suficiente que dominem tecnologias, é necessário que tenham clareza de qual é o padrão de trabalho, quais são as relações sociais de trabalho em que vão se inserir. Pensem, no programa de vocês, no currículo de vocês, isso tem centralidade ou nem entra? Veja, quando antigamente tinha isso, não sei, curso para noivos, né? Aí o padre falava, mas o que ele sabia de tudo isso? Não sabia nada, né? Mas dava instruções, né? Tá? Como querendo dizer, Antônio, você já pensou em que fria vai entrar? Não, ela é quente, já experimentei. E você? Em que geada você vai entrar? Isso ainda estou em dúvida. O que quero dizer? Se até para entrar na fria do casamento precisamos de um curso que nos explique o padrão de família, imagina para entrar no padrão de trabalho que é tão determinante de toda a nossa vida. Então a minha pergunta é esta: que lugar ocupa, que centralidade ocupa no currículo de formação do ProEJA conhecer o padrão de trabalho, as relações de trabalho capitalistas? Seria necessário explicar mais a história do trabalho, dar centralidade à história do trabalho. A história do trabalho está ausente da história da educação básica. Uma coisa impressionante. A história do trabalho docente está ausente dos cursos de pedagogia e de licenciatura que vocês fizeram.
A história do movimento docente está ausente. Imagina a história do movimento operário. Isso nem se cogita. Se em algum lugar tem que estar central a história do trabalho, tem que ser num curso de formação, de qualificação tecnológica de trabalhadores. Ok? Então, pense nisso com muito carinho, com muita centralidade. E se não está, incluam. E não esperem que as diretrizes curriculares coloquem isso. Isso não tem nada, senhores lá do MEC, isso é coisa nossa. Isso é um problema profissional nosso. Não temos que esperar que se inclua para incluí-lo. Se não está incluído, coloquem qualquer nome. Como ensinar o hino nacional a cachorros, o que seja, mas vocês expliquem a história do trabalho. Que é isso que eles têm direito de saber. Está claro? É assim que temos que agir. Não esperem acontecer. Façamos acontecer. Mas não é suficiente estudar a história do padrão de trabalho, das relações capitalistas de trabalho. Eu acho que teríamos que dar destaque a algo muito importante. Qual é o padrão de trabalho em nossas sociedades colonizadas? Que não é o mesmo. Não é o mesmo. Essa mania de pensar que o trabalho aqui é o mesmo do que o trabalho lá. O que é isso? Muito diferente. O padrão de trabalho aqui nasceu racista. Uma coisa era o trabalho para os índios, para os negros, e outra coisa era para os colonizadores. Na Europa não é assim, não vinha de lá. Esse caráter racista, tão embutido, tão incrustado no corpo do padrão de nosso trabalho, isso é próprio das sociedades latino-americanas, das sociedades colonizadas. Temos que esclarecer isso. Temos que mostrar isso. Tem um texto muito interessante do Quijano com J, Quijano, Aníbal Quijano, sobre exatamente isso. O padrão racista de trabalho, que deveria ser conhecido, porque ele continua até hoje. Até hoje o homem branco ganha mais do que o homem negro. A mulher branca ganha mais do que a mulher negra. Até hoje. Ontem eu estava no supermercado. Fiz questão. Lá dentro todos éramos brancos, comprando, enchendo-nos os carrinhos. Quem estava na hora de passar, na roleta, eram todas mulheres e negras. Todas. Fiz questão de perceber. Há um padrão racista e sexista de trabalho. Isso tem que ser explicado. Porque lá chegam exatamente aqueles que mais padeceram esses padrões sexistas e racistas do trabalho. Logo, tem direito a conhecer. Tem direito a saber-se. Não tem direito apenas a dominar uma tecnologia ou outra a mais. Tem direito a saber-se, trabalhadores, em que relações sexistas, racistas de trabalho. Mais ainda, o nosso trabalho sempre foi negado. Sempre foi para poucos. Sempre foi, insisto, incerto para muitos. Deixar em condições de trabalho incertas é uma forma perversa de manter os outros incertos, em lugares incertos, em condições sociais incertas. E é isso que eles, por isso, todos os que chegam lá, chegam nessa condição. Certo? Todos, tenham certeza. Uma coisa é preparar num Cefet para trabalhos certos, que já têm uma aceitação, legitimação, e outra coisa é preparar para trabalhos que levam
como experiências de trabalho incerto e que vão continuar sendo incertos. Vocês não pensem que quem passa pelo Proeja vai ganhar um trabalho certo, como quem passa por um curso de engenharia mecânica. Que é isso? Que é isso? Ou seja, uma das características terríveis de nosso trabalho, sobretudo o trabalho que chamamos informal, por isso chama informal, não tem nem forma, nem regulação, nem aposentadoria, nem... Está entendendo? Sabe? É o trabalho incerto. Posso ter hoje, não ter amanhã, posso amanhã buscar outro, posso mudar. Já apareceu diz que a quantidade de rotação que existe, rotatividade que existe nesses trabalhos, porque são incertos. Então, esta marca, esta característica de nosso trabalho nas sociedades coloniais é terrível. Mas por que esse trabalho incerto? Esta é uma pergunta que nós teríamos que colocar. O trabalho incerto, a vida incerta, a comida incerta, a sobrevivência incerta, o lugar incerto, foram uma das pedagogias mais brutais de nosso capitalismo colonial para manter os outros na incerteza. Está entendendo o que quero dizer? Então, temos que entender, insisto, e temos que ajudar esses jovens e adultos trabalhadores, essas jovens e adultos trabalhadoras, para entenderem de onde que eles chegam, inclusive para onde que vão cair depois do Proeja. Ou seja, que padrão de trabalho os persegue, que padrão do trabalho vai continuar perseguindo-os, inclusive depois do Proeja. Ou seja, ver esse padrão de trabalho colado ao padrão de dominação, subordinação, na especificidade de nossa história colonial, pós-colonial, capitalismo específico. Tá? Então, esse seria um dos pontos que eu considero da maior relevância para entrar numa proposta curricular, para eles saber-se. Insisto com vocês, se o programa de vocês é apenas que dominem algumas tecnologias para sair, pronto, tudo está resolvido, vocês estarão enganando-os. Não temos direito a enganar a ninguém, e muito menos aos jovens e adultos trabalhadores que vêm de percursos tão sofridos, de luta por vida, por trabalho, por comida, por moradia, e nós prometê-los que após essa passagem pelo Proeja tudo estará resolvido. O Proeja não resolve padrões históricos de trabalho sexista, racista, incerto. Não resolve. Isto não é para desanimar vocês. Isto é para sermos realistas. Não adianta estar com um olho nas estrelas e cair no buraco. Podemos estar com um olho nas estrelas, com o pé no chão. E esse é o chão da realidade histórica de nosso trabalho, que temos que privilegiar, dar centralidade num curso como Proeja. Eu aconselharia a vocês pensar nas consequências desse padrão de trabalho. Quais são as consequências desse padrão de trabalho sexista, racista, incerto, de sobrevivência, que faz parte da estrutura e das relações de dominação e subordinação? Quais são as consequências? Eu podia colocar assim, só ler rapidamente, porque não temos tempo, colocaria algumas. É um padrão conformador
de coletivos inexistentes. Vocês não existem. O informal, o trabalho informal não existe para a economia. Tentam que exista, sobretudo para cobrar impostos. É o que les preocupa. Não tem carteira, não tem nada, não pagam. Então que paguem. Essa é a forma de entrar na formalidade. Olha que coisa mais perversa. Esses coletivos que chegam ao Proeja estão entre aqueles construídos como inexistentes em nossa história. Não como excluídos. A exclusão significa que aqui estão os incluídos, os que estão dentro da muralha da cidade, e fora estão os excluídos, do outro lado. Se você tiver um percurso escolar, aí você recebe o diploma, o visto, e vai entrar na cidade. Que ingênuos somos. A quantidade de gente que hoje tem diploma e continua na exclusão. Cresceu o número de excluídos com diploma. Porque o problema não é de exclusão. Insisto, o problema mais grave é de inexistência. Nós temos uma massa, considerada como massa popular, de trabalhadores que sobrevivem, mas para efeitos da economia, para efeitos da política, para efeitos das políticas, para efeitos do reconhecimento, eles são inexistentes. Então lá chegam os inexistentes. Vamos tratá-los como inexistentes ou vamos reconhecer suas tentativas de afirmação? A ida à Ásia é uma forma de afirmação de sua existência. Parece que eles foram excluídos, reprovados, e cansaram, e voltam para dizer: eu ainda existo, eu existo, eu existo. Lembra essa música? Existo. E porque existo, estou aqui. Para te dizer, professora, professor, programa Proeja, que eu existo. Me reconheça como existente. Faça deste programa um momento de reconhecimento. O Proeja tem que ter esse caráter de reconhecimento frente ao não reconhecimento, à inexistência em que foram sempre tratados. Talvez, se o Proeja fosse um programa de reconhecimento desses jovens e adultos vistos como inexistentes na informalidade, cumpriria um papel muito mais do que a tecnologia A, B ou C que vai dominar. Está entendendo? Está entendendo? Eu acho que a escola tem que ser um lugar fundamentalmente de reconhecimento dos setores populares tratados como inexistentes, como não reconhecíveis. O que não existe não poderá ser incluído. Por isso que a palavra inclusão tem sentido para quem existe, só que está do lado de fora dos muros. Mas quando se trata a grandes coletivos humanos como inexistentes, não há nem possibilidade de inclusão, o que não se reconhece como existente. Está claro o que eu insisto? Então, qual tem que ser a função da política do Proeja? É uma política de afirmação de existências, de reconhecimento de existências. Ou seja, de contramão de uma política e de uma história de não reconhecimento ou de tratá-los como inexistentes. Mais ainda, são tratados como inferiores. Há uma inferiorização coletiva em nossa história. Índios são inferiores, negros são inferiores, mulheres até são inferiores. Os que têm orientação sexual diferente são inferiores, são doentes. Não é assim? Ou seja, essa ideia de inferioridade, essa picha de inferioridade, eles carregam para a Proeja. Eu não sei, vocês, hoje em dia nós professores temos origens nesses inferiorizados, não é assim? Muitos de nós.
muitos de nós. Talvez carreguemos também toda uma experiência, uma vivência de inferiorizações históricas de nossos coletivos, do campo, negros, mulheres, indígenas. Tá? Então, se há essa percepção em todos nós educadores do que uma vivência da inferiorização, estamos mais capacitados para entendê-los. Tá? O que eu sugiro a vocês que isso seja explicado, que isso seja explicitado, porque a sociologia não trabalha com isso, a ciência política não trabalha com isso, a história da ciência não trabalha com isso. Ao contrário, vai dizer, eles não têm trabalho porque são irracionais, porque são primitivos, porque estão atolados no misticismo, porque estão atolados na ignorância, na incultura. Cultura neles, letra neles, percebe? Ciência neles, tecnologia neles. Se o Proeja for para reforçar essas inexistências e essas inferioridades, fechemos o Proeja, por favor. Deixa-les em paz. Que sobreviva. Se alguma coisa tem que ser o Proeja, é sair na contramão dessas tendências históricas de produção das inexistências e das inferioridades coletivas. Tá? Eu também colocava a ideia de subcidadania. Eles não são subcidadãos. Eles são cidadãos. Se alguns coletivos estão se afirmando hoje na arena política como sujeitos de política, conscientes de direitos, são quem? Os movimentos sem teto, sem terra, sem universidade, negros, indígenas, quilombolas, não é isso? Mulheres. Veja, é curioso. Os subcidadãos hoje são os sujeitos políticos mais agressivos. E não tiveram nenhum curso nosso para conscientizá-los. Ao contrário, eles passaram a nos conscientizar. Sério? As marchas do sem terra, do sem teto, as ocupações de terras, de tetos, vocês mulheres não esperaram que os maridos as conscientizassem para ter direitos de igualdade. São os movimentos sociais dos inferiorizados que hoje se mostram cidadãos plenos, agindo como sujeitos políticos. Então, como que vamos ver esses que chegam nessa perspectiva? Tá? Bom, eu apenas quero, já que temos pouco tempo, chamar essa atenção. Por favor, se isso não consta nas diretrizes curriculares do Proeja, nem da EJA, tá? Não vamos esperar que alguém de cima, algum conselho estadual, municipal, ou federal, ou nacional, as inclua. Vamos ser nós que vamos incluí-las. Está claro? E se não as incluirmos, estamos enganando. E espero que ninguém tenha vindo de tão longe aqui para aprender a como continuar enganando. Sino ao contrário, como não enganar a ninguém, sobretudo aqueles que chegam e que vêm de coletivos de onde nós um dia chegamos. Vamos para o terceiro ponto. O direito a saber-se trabalhadores, membros de uma classe trabalhadora. Sim, sim senhor, temos que ter coragem. A burguesia não tem nenhuma vergonha de dizer somos a burguesia. Somos a Fiesp, a Fiel. Não tem. Tá? Não tem nenhuma vergonha. Nós que temos vergonha de dizer as classes não existem mais. Como que história é essa? Quem que acabou com as classes?
isso foi uma invenção de Marx, do marxismo, e como isso já, essas músicas já ninguém dança, então acabou. Marx não inventou as classes, foram as classes que obrigaram a Marx a pensar e a reconhecê-las, que é diferente. Então o que temos que colocar-nos com muita clareza é o seguinte: quem são esses trabalhadores que chegam com essas histórias tão longas, tão sofridas de trabalho, colocados nesses padrões sexistas, racistas, negativos, precários de trabalho? São os membros de uma classe. Então teríamos que trabalhar isso, sim senhor. Por que não? As reações e as resistências da classe operária a esses padrões de trabalho. Isso é uma coisa que não deve faltar. Repito, não deve faltar no curso que esses jovens e adultos que chegam ao Proeja saibam das resistências históricas de tantos outros trabalhadores, mulheres, homens, negros, brancos, do campo, das periferias, tantos trabalhadores que reagiram, resistiram a esses padrões de trabalho. Tá? Isso faz parte da história. Isso não somos nós que estamos inventando. Por que vai fazer parte da história a independência, que nós celebramos agora, né? Recentemente? O Dia da Independência. Mas espera aí, e as tentativas de independência da classe operária? Se estou falando com trabalhadores, se estou no Brasil, tenho que aprender o Dia da Independência brasileira. Eu lembro que eu estava no navio, quando vinha uma série de brasileiros lá e celebraram e me convidaram, porque eu vinha para cá, para aprender que existia o Dia da Independência, e com muito orgulho. E a independência da classe operária? Já se deu? Não se deu? Quantas lutas? Por que não ter direito a saber isso? Isso não é tão importante como a independência de qualquer nação? Por que não? Então, estas histórias têm que ser contadas, têm que fazer parte. Tá? A história do movimento operário, a história do trabalho em outros movimentos, a história do trabalho no movimento feminista, por exemplo. Eu estava escrevendo outro dia uma coisa exatamente sobre isso. As mulheres não reivindicam apenas direitos dentro de casa. Uma das grandes reivindicações das mulheres é estar presentes no trabalho, o direito ao trabalho. Então, e o movimento negro? Como luta pelo trabalho? E os gays, lésbicas, como lutam pelo trabalho, direito ao trabalho? E os jovens, como lutam pelo direito ao trabalho? Então, esta história do movimento operário e dos diversos movimentos no campo do trabalho, eu acho que é uma história que mereceria estar presente num programa, insisto, do Proeja. Vamos para outro ponto que vou passar mais rápido. Quarto ponto. Direito aos saberes aprendidos nessas histórias. Que saberes aprendeu a classe operária, aprendeu o movimento feminista negro nas lutas pelo trabalho? Que saberes? Não só os saberes de dominar esta e aquela tecnologia, mas há outros saberes que mereceriam estar incluídos na programação. Eu colocaria três saberes, que me parece muito importante, que pena que temos pouco tempo. Primeiro, na história do movimento operário, os trabalhadores aprenderam os direitos do trabalho. Os direitos do trabalho não foram uma dádiva da burguesia. Foram um aprendizado nas próprias lutas pelo trabalho. E aí podíamos colocar-nos
que direitos foram aprendidos nessas lutas pelo trabalho? Podíamos colocar o direito à qualificação. Se eles estão chegando para se qualificar, para dominar saberes do trabalho, saberes tecnológicos, saberes de intervenção no trabalho, é porque tem uma história longa, muito longa, do movimento operário, que colocou entre suas lutas e seus direitos o direito à qualificação, ao domínio da ciência, da tecnologia, do trabalho. Percebe? Veja, seria muito interessante que esse jovem, esse adulto, essa jovem, esse adulto, essa mulher, esse homem, que chegam, tivessem tempos para descobrir que outros, antes deles, trabalhadores, lutaram pelo que eles agora estão lutando, pelo direito à qualificação, pelo direito ao domínio da ciência, da tecnologia, embutida nos processos de produção. Certo? Então não é simplesmente aquela visão: se você quer conseguir um emprego, tem que dominar essa tecnologia. Essa é a visão mercantil. Você diz: olha, você é uma mercadoria, se você quer ser vendável, domine a tecnologia. Essa é uma forma de colocar o proeja, um reducionismo mercadológico. Mas há outra forma, que é esta que estou sugerindo. Você tem direito aos saberes, à ciência, à tecnologia dos processos de produção. Mas por que eu tenho direito? Porque você, antes de você, tem todo um movimento operário de trabalhadores como você, que mais de um século vem lutando por esse direito. Aí não é porque eu tenho que aprender se quero encontrar emprego, mas é que eu tenho que aprender porque esse é um direito. O proeja, se vincular apenas à lógica mercadológica, não vai longe. O proeja irá muito longe se ele se vincular a toda uma luta, a toda uma história de lutas por direitos. E um dos direitos seria este: o direito à qualificação, o direito à estabilidade, o direito a salários, o direito à previdência, o direito à maternidade, e agora também até à paternidade, não é? O direito à greve. Ou seja, todos estes direitos foram aprendidos nas lutas pelo trabalho. Então, eles são herdeiros, isso tem que eles tenham. Eles são herdeiros dessas lutas, desses direitos aprendidos no trabalho. Ou seja, mostrar o trabalho como uma das arenas mais fecundas de afirmação de direitos. Mostrar a classe trabalhadora, a história do trabalho, como uma das arenas mais fecundas de afirmação de direitos. Vocês já colocam isso? Vão colocar? Olha que algum dia eu chego lá para ver como que são os currículos de vocês. Tá bom? Segundo aprendizado na história do trabalho. O primeiro que eu falei, aprendizado dos direitos do trabalho. Aqui daria para muito tempo, não é? Segundo, o aprendizado dos direitos da cidadania. Os direitos da cidadania foram aprendidos pela classe trabalhadora, não na escola, educação para a cidadania. Se tivessem esperado entrar na escola para aprender os direitos da cidadania, estariam muito longe. O que fez a classe trabalhadora?
na medida que foi aprendendo e lutando pelos direitos do trabalho, elevou esses direitos ao plano político, ao plano da cidadania. O direito ao trabalho é um direito não só do trabalhador, por ser trabalhador, porque trabalha, mas é um direito por ser gente, por ser humano, por ser cidadão. O direito da mulher à maternidade não é simplesmente porque trabalhou tanto tempo e agora tem direito a 2 meses, 3 meses ou 6 meses, mas é porque ela, enquanto mulher, mãe, tem direito como cidadão a cuidar de seu filho. Está entendendo? Então, esta elevação dos direitos do trabalho ao plano político tem que ser conhecida. Então, o direito deles, o PROEJA, vocês falam aqui, PROEJA como política pública. Política pública. Não é curso de qualificação, é política pública. Ou seja, você, jovem, adolescente, jovem adulto, que chega no PROEJA, você está chegando aqui num centro que te afirma sujeito de direito ao trabalho, qualificado, mas também cidadão com direito ao trabalho qualificado. Está claro? Então é um direito de cidadania, não é um direito de ser mais empregável. Já temos que politizar o PROEJA. Por favor, politicem o PROEJA. E a forma de politizar o PROEJA é nessa dupla dimensão. Colocá-lo no campo dos direitos do trabalho e colocá-lo no plano dos direitos da cidadania, da política. Tá? Mas há ainda outro aprendizado na história do trabalho. O direito ao aprendizado das diferenças. Foram as mulheres lutando no movimento operário que exigiram, inclusive das lideranças sindicais. E nós, mulheres? Não, você é trabalhadora e ponto final. Aliás, nem trabalhadora, trabalhador. Não, eu sou mulher. E não sou tratada igual. Os direitos do trabalho da mulher nunca foram iguais dos direitos do trabalho do homem. Nem do negro, nem da negra, igual ao do branco e da branca. Não foram. Está claro? Então, exatamente nessas lutas do trabalho e nesse aprendizado dos direitos do trabalho e dos direitos da cidadania é que fomos aprendendo a diversidade em que esses direitos são negados e a diversidade de lutas para serem conquistados. Está claro? Então, este ponto não esqueçam, por favor. Por favor. Quem chega ao PROEJA tem cor, tem gênero, tem orientação sexual. Não é do campo, é da periferia, de onde que é, quem que é, qual a sua diversidade. Tudo isso vai ser tratado, já está sendo tratado. Bom, eu queria já passar agora rapidinho, pelo 5º, 6º e 7º, muito rapidinho. Qual seria o 5º ponto, para ao menos nomear? Temos que dar centralidade aos saberes aprendidos na diversidade de situações de trabalho. Repito, o direito aos saberes aprendidos na diversidade de situações de trabalho. O trabalho não é algo genérico. O trabalho se dá em situações concretas de trabalho. Vocês estão preparando ou já recebem trabalhadores que vêm de situações concretas de trabalho. Nessa concretude da diversidade de situações de trabalho, o que se aprende? Não só no movimento de luta por direitos. Está entendendo? Até agora eu falei os saberes aprendidos na luta por direitos do trabalho, na luta por direitos da cidadania, na luta pelos direitos da diversidade. Lembra? Eu falei isso, não é? Agora estou colocando que temos que dar muita importância à forma nos educandos da EJA, educandas da EJA, do PROEJA, educar para ser capazes de aprender, de captar
o que vão aprender nas situações diversas de trabalho. O trabalho é formador. Não só a luta da classe operária é formadora. O próprio trabalho é formador ou deformador? É princípio educativo ou não é princípio educativo? Então, como eles vão ser preparados para entender que quando se defronta com uma máquina, quando se defronta com uma qualificação, com uma nova tecnologia, ele não simplesmente vai mostrar que ele é capaz, mas ele vai ter que aprender outros saberes em cada uma dessas situações de trabalho. Então, como trabalhar os saberes que se aprendem na diversidade de situações de trabalho? E aí vocês podiam colocar alguns exemplos. Se vocês estão trabalhando, por exemplo, com o domínio desta tecnologia, em que situações de trabalho se aplica essa tecnologia? E nesse momento, não é só dizer, você domina essa tecnologia e saiba aplicá-la nessa situação de trabalho. Falta algo. O quê? Que saberes você vai aprender nessa situação de trabalho? Porque se nós ficamos só nas duas primeiras intenções, domine a tecnologia, domine a bem aplicá-la, não fortalecemos o trabalhador. Mas se nós falamos, e que saberes, que domínios você vai aprender nesse domínio dessa tecnologia e nessa aplicação em esta, aquela outra situação de trabalho. Aí ele passa a ser sujeito de saberes, não só sujeito de domínio de tecnologia para bem aplicá-la. Está claro o que estou querendo colocar? Então, insisto neste ponto. O direito, e é um direito, o direito aos saberes aprendidos na diversidade de situações do trabalho. O direito a reconhecer-se produtor de saberes em situações de trabalho. Por favor, não passem para esses jovens e adultos do Proeja uma visão de que eles são apenas, como falava Paulo Freire, contas bancárias onde vocês vão depositar domínios de saberes, de tecnologias, para bem aplicá-los no trabalho. Temos que criar a consciência de que eles são sujeitos de produção de saberes. Está claro? O capitalismo aceita que o trabalhador até domine saberes, mas nunca aceita reconhecê-lo como produtor de saberes. Sobretudo a esses trabalhadores negros, pobres, desempregados, incertos, esses nunca produzem nada. O que produz Dona Maria a esta hora, cuidando de 3 filhos, fazendo a comida lá em casa, no barraco da favela? A visão que se tem é que há uma elite que produz saberes, inclusive tecnologia, ciência, mas outros apenas a dominam para aplicá-la. São meros receptores, e ponto final. Que o Proeja seja um momento em que eles tomam consciência de ser mais do que receptores agradecidos desta ou daquela tecnologia para bem aplicá-la. Que eles se aprendam produtores de saberes. Então, claro, isto não é fácil, mas muda radicalmente o programa. Se eu digo, todos esses jovens com quem eu trabalho, adolescentes, jovens, adultos, eu quero que tomem consciência de que são produtores de saberes. Mas onde produzem saberes? No trabalho. Em que situações de trabalho? Que saberes produzem? Tá? Este ponto, por favor, não temos tempo para ampliá-lo, mas eu gostaria de destacá-lo. Finalmente, vou terminando.
produção de saberes se dá numa relação política. Se dá num processo de produção, apropriação, expropriação de saberes, de ciências. Vocês vão mexer com formação científica e tecnológica. Por favor, não passem uma visão ingênua, neutra, triunfalista, futurista, progressista da ciência. Por favor, não façam esse desserviço para esses que chegam. Dizem, sabe por que você é pobre? Porque não domina a ciência. Sabe por que você não tem emprego? Porque não domina esta tecnologia. Porque não está preparado para as exigências tecnológicas do Brasil grande que estamos construindo, a quarta, quinta economia mundial. Sabe? É por isso, então venha e vamos te preparar para isso. Por favor, visões ingênuas, triunfalistas, futuristas de ciência, estamos fartos. Ok? E espero que nem os efeitos, nem o Proeja nos efeitos, se incorporem, se deixem incorporar por essa visão estúpida, científica. Temos que colocar que toda a produção da ciência e da tecnologia se dá em relações políticas. Há intenções políticas, há interesses. Há quem se apropria. O problema não é que essa ciência nos leva ao desenvolvimento, o problema é quem se beneficia desse desenvolvimento. Tá? O problema é esse. Então a questão, por favor, não seamos ingênuos. Nós pedagogos somos tão ingênuos, desculpe, vamos falar isso entre nós, somos muito ingênuos. Muito. Por isso que desde as outras ciências nos veem como se fôssemos uma espécie de legião pedagógica da boa vontade. Tá? Não podemos ser professores do Proeja se não temos uma visão crítica da produção da ciência. Não podemos. Vamos levar vamos enganá-los. Domine esta tecnologia e o futuro. O futuro já chegou. Chegou como para mim? Chegou pelo Proeja. Professora. Para você já chegou, professora. Chegou para vocês. Para mim não chegou. Para você já chegou. Quem sabe, se vocês ganham tanto sendo professoras e professores do Proeja, que já chegou o futuro. Não chegou nem para vocês, nem para eles. Nem para a sociedade, a ciência e a tecnologia. Quanto mais avança a ciência, mais se destrói e se queima tecnologia da vida cotidiana. E aí quero passar para o último ponto. Por favor, não preparem, não enganem dizer com um Proeja você vai ser professor, a palavra professor já sai, né? Você vai ser primeiro chamada que tiver aí para uma empresa, lá vai você e vai ganhar, e vai construir, e vai casar, porque não aguentava agora casar, porque não tem onde morar, porque não sabe, vai resolver tudo. Tudo. A tua namorada vai ficar encantada e vai te levar aonde? Essas visões futuristas, por favor. Nós mexemos com gente atolada no presente. Atolada no presente. O que importa é entender esse presente. O que importa é porque estou atolado nesse presente. Porque eu tenho a carga de um passado que pesa sobre mim, como negro, como mulher, como do campo, como da favela, está entendendo? Então essa tem que ser. Futurismos, por favor, só para quem se aproveita dessa ciência. Então qual deveria ser nossa, aí esta seria uma questão a ser pensada, que ciência, que tecnologia privilegiar num curso do Proeja profissionalizante? Eu privilegiaria a ciência
e a técnica, o saber tecnológico para a vida cotidiana. Olha o que estou falando. Para a vida cotidiana. Eu tenho certeza que a maior parte deles carregam saberes de luta pela vida cotidiana. E depois do Proeja vai continuar lutando pela vida cotidiana. Okay? Mas talvez os saberes da vida cotidiana não façam parte nem dos efeitos, nem dos Proejas, efeitos. Não façam parte. Porque o saber da vida cotidiana, para que serve? Para que serve? Para se alastrar na sobrevivência cotidiana? Nos falta tecnologia para a vida cotidiana, onde mais de 80% dos brasileiros latino-americanos e mais de 2/3 partes da humanidade sobrevive, tenta sobreviver, mas na escola não encontra saberes para a vida cotidiana, tecnologia para a vida cotidiana, porque a vida cotidiana é vista como um peso. Que importa a vida cotidiana se não produz? Produz vida, vida, e a vezes digna e justa. Muito obrigado a vocês. Senta aqui à minha direita, senta aqui. Eu espero que alguns de vocês concordem comigo que a gente fez uma boa escolha, trazendo o professor Miguel Arnold. Ela, não sei se fez boa uma escolha quando foi minha orientanda, sabe? Mas eu aprendi muito com a Susana, muito, mas muito mesmo.